Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, 7h02. Voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo hoje aqui o professor Baishi Fadel. Eu convidei o Fadel para participar do programa, né? Ele que sempre foi da área da educação, sempre atualizado, e nós temos desde 2017 algumas mudanças envolvendo o ensino médio. Na época do presidente Temer, uma primeira mudança que foi colocada em prática em 2022 e agora, menos de 2 anos, estão tentando mudar de novo. Fadel, como é que se explica isso? Como é que se entende isso para o pessoal da área da educação, para os professores, para os pedagogos, para os alunos, para nós, simples mortais? Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. E tomara que a gente possa contribuir, embora eu tenha algumas opiniões um pouco negativas a respeito dessas reformas todas. Entendi. Desde o meu tempo de atividade, o Márcio Ouvintes, eu dizia o seguinte: não adianta você fazer leis se você não prepara as pessoas para executarem essas leis. Não tenha dúvida. Seria a mesma coisa de me dar uma Ferrari para dirigir. Eu vou dirigir essa Ferrari como eu dirijo o meu carro. Porque eu não sei dirigir aquele motor potente, não fui preparado para isso. O ensino médio tem sido sempre o calcanhar de Aquiles da educação. E não é por falta de investimento. Muita gente fala, precisa investir na educação, precisa de dinheiro na educação. O Brasil investe muito em educação. Tá. Eu me lembro agora, recentemente, o governador do estado de São Paulo fez uma lei reduzindo o investimento da educação no estado de São Paulo de 30% para 25%. Porque ele viu que era necessário investir mais dinheiro na saúde, porque a saúde estava mais carente. E eu vi um monte de críticas e eu falei, eu vou esperar para ver o que ele vai fazer com esse dinheiro. Porque a questão do 25%, para o seu ouvinte saber melhor, é o que a Constituição exige. 25% em educação. Esse é o mínimo. É o mínimo. Tá. Então, no estado de São Paulo, não vou lembrar aqui, o governador aumentou para 30%. Naturalmente, que o governador do estado de São Paulo, fazendo uma análise através da sua equipe, percebeu que era necessário investir em saúde e não tinha dinheiro para isso. Agora, se ele vai investir bem ou não, nós vamos aguardar, porque ela é agora de agora. E se os 25% vão ser suficientes ou vão piorar a educação no estado de São Paulo, vamos aguardar. Eu não acredito. Eu acredito que se investir com honestidade, com planejamento, os 25%, porque São Paulo arrecada muito, 25% em São Paulo, 25% em Rondônia, são quantias muito diferentes. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque mais uma reforma. Depois eu vou explicar alguns detalhes dessa reforma, mas eu quero mostrar mais ou menos o princípio da reforma. Essa reforma tem algumas mudançazinhas, mas fundamentalmente a apagar a reforma feita pelo governo anterior. Para, no caso de dar certo, politicamente você fala assim, essa reforma é minha, é do meu governo. Porque, na realidade, as mudanças não serão vistas, sabe por quê? Porque serão as mesmas pessoas que executarão aquilo que está sendo executado agora. Vamos lá, eu sou professor. Houve uma reforma. Estabeleceu-se isso, estabeleceu-se aquilo. Como vai ser minha aula a partir daqui? Vai ser a mesma coisa. Entendi. Vai ser a mesma porque eu fui preparado apenas para fazer dessa maneira. Ninguém
trabalha pior ou melhor por causa da reforma. Todo mundo só dá aquilo que tem. Então, os profissionais da educação, com reforma ou sem reforma, darão aquilo que tem. Por exemplo, meu caro Márcio, até agora, o estudo do espanhol era uma disciplina optativa no ensino médio. Agora passa a ser uma disciplina obrigatória no ensino médio. Que diferença faz? Aqui todo mundo fez ensino médio já. Estudaram inglês. Vocês conhecem alguém que saindo do ensino médio, sem fazer um cursinho especializado, sem nada, tenha saído fluente em inglês? Não. Por quê? Porque não sai mesmo. Por isso está lotado aí de cursinho de inglês para fazer com que as pessoas aprendam inglês. Intercâmbios e tudo mais, né? Intercâmbio vem depois, né? Muito bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vai se fazer o espanhol? Vai. As pessoas vão sair sabendo espanhol? Não. Só porque ficou obrigatória e não optativa, vão saber falar espanhol? Não, assim como não sabem falar inglês. Assim como no meu tempo, que eu tinha francês. No meu tempo tinha francês, sou antigo. Peguei essa época também. Também pegou. Eu sei falar francês? Não, sei falar je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. E olha lá, ainda sei alguma coisa. Né? Je perdi ma femme. Sei umas coisinhas, mas isso não melhora a minha vida e nem piora a minha vida. E nem pioraria se eu não soubesse. Então o que eu quero dizer é que é muito bonito você investir em reformas, porque elas ficam lá no programa do governo, na história daquele governo, do que investir. É mais difícil investir em pessoas. Investir nos profissionais. Trabalhar com esses profissionais, depois fazer as reformas. Você tem um plano de reforma. Eu vou precisar disso, disso, disso e disso na reforma. Então vamos preparar durante 5 anos, 10 anos, esse é um projeto. Invisto nessas pessoas, nesses profissionais que já estão trabalhando. Depois que eu preparei esses profissionais, então, daí eu faço a reforma porque eu tenho o pessoal que vai poder colocar em prática, em ação, aquilo que eu projetei nas ideias. Baseado em tudo isso que você está dizendo, eu volto ao começo do nosso bate-papo, né? 2017, na época do Michel Temer, se tentou mudar, foi aprovado, só que foi colocado em prática 2022. Sim. Do final do governo Bolsonaro. Sim. 2022, agora 2024, estão tentando mudar de novo. Tá. Inclusive com o projeto de lei da deputada, a senadora, a professora Dorinha, do Tocantins, Sim. com algumas polêmicas, inclusive o do espanhol, né? Você também... Projeto de lei 5230. Exatamente. Então, toda essa polêmica que parece um jogo de braço político, Sim. né? Eu fico imaginando, Fadel, e as pessoas que estão nos ouvindo, né? A cabeça dos educadores. Por isso estou dizendo, você tem que preparar o profissional E como antes. preparar? O que eles ficam imaginando? Se for realmente aprovado, que ainda vai ser arrastado para o segundo semestre e tudo mais, mas vão mexer de novo. Vamos para que o seu ouvinte entenda bem. O projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. No Senado, foram apresentadas 74 emendas. Tá vendo? 74 emendas. Imagine você estudar 74 emendas a um projeto de lei. Daí tem que voltar para a Câmara, porque houve emenda no Senado. Se não houvesse emenda, aprovou, Passava, fim. tudo bem. Volta, então, para a Câmara. Então, são 74, mas o esqueleto já está montado. O que vai aparecer? São coisas assim menores de diferença. Fundamentalmente, o que é? Primeiro,
o número de horas para o ensino médio. O ensino profissionalizante, por exemplo, a industrial, já tem uma estrutura diferente, né? Porque tem as matérias técnicas, né? E você tem a certificação da parte acadêmica e da parte profissional também. Agora, no ensino médio normal, nós vamos ter 3.000 horas. 3.000 horas. Em 3 anos, ou seja, 1.000 horas para o ano. Se você dividir isso por 200 dias, porque a lei não mudou, são 200 dias, pelo menos no papel, 200 dias de aula, a gente sabe que esses 200 dias, né, não existem propriamente, né? Mas são 200 dias. 1.000 horas em 200 dias. Dá 5 aulas por dia. 5 horas por dia. 5 aulas por dia. Dessas 3.000 horas, 2.200 são matérias acadêmicas. Português, matemática, geografia, história, educação física voltou a ser obrigatório também. Porque a educação física não era obrigatório mais nessa lei do Temer, né? Que foi instalada no governo Bolsonaro, não era obrigatório, e agora passa a ser obrigatório também. Então, 2.200 horas das matérias acadêmicas, sobram 800 horas para o aprofundamento e integração de estudos. Esse é o nome novo? É. Certo? Então, o que é? Você pega linguagens e códigos, português, inglês, espanhol, e você vai haver a aula normal e vai haver um horário para aprofundar, assim, alguma coisa. Aí os conselhos estaduais de educação de cada estado vão decidir como é que esse aprofundamento vai acontecer. Ainda não sabemos, porque nem a lei está aprovada ainda. Nessas 800 horas, vai ser optativo para você colocar em cada estado o que deseja fazer? Não optativo. Você vai ter aprofundamento nas áreas. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então essas são as áreas. Aí, você tem que oferecer em cada escola, se for aprovado desse jeito, né? Pelo menos 2 dessas áreas de aprofundamento. E aí, é o calcanhar de Aquiles também. Aqui no Botucatu, tudo bem. Pega lá no IECA. Deve haver 2, 3 salas de cada série do ensino médio. Você coloca em tais salas um tipo de aprofundamento, em outra sala, outro. E nas cidades pequenas? Quando você tem uma sala só? Uma sala só e não tem mais sala disponível. Porque você tem que botar 2, você vai separar os alunos nessas aulas em 2 salas de aula. E se não houver as 2 salas de aula disponíveis nessas escolas? E quantos são os municípios pequenos com menos de 20 mil habitantes? Vão ter que se virar. De alguma maneira vão ter que se virar. Mas tem que oferecer pela lei, se for aprovado desse jeito, pelo menos 2 dessas 4 áreas que eu falei para você. Entendi. E agora é aí que vem o aprofundamento. Então tem matemática. Tem a matemática normal. E agora os conselhos estaduais de educação decidirão o que é que vai ser feito nesse aprofundamento. Entendi. Eu acho que é uma perda. Antes havia os itinerários. Então os itinerários foram substituídos pelos percursos de aprofundamento e integração. Por que eu acho que houve uma perda? Eu não sou especialista nessas outras áreas. Sou especialista em português e fui gestor também, mas faz muito tempo. Nessa lei anterior, por exemplo, eu sei que numa das escolas que eu dava aula, havia economia doméstica.
nessa matéria, eu acho que economia doméstica é muito mais interessante para o nosso aluno. Ele saber trabalhar com o dinheiro, com as necessidades, né, do dia a dia. O que pode gastar, o que pode gastar, como gastar. Administrar, né? Administrar o seu dia a dia. Sem dúvida alguma. Isso é fantástico e todo mundo, desde a criança, deve aprender. Não, e eu posso dizer até por mim, é uma coisa que, de certa forma, eu senti falta quando eu saí da escola. Sim. Eu não sabia administrar o dia, as contas, como é que faz isso, né? Deveria ser realmente... Saber que o dinheiro possa ser suficiente até o final do mês. Né? É como gerenciar aquilo que você tem disponível para a sua vida do dia a dia. Sem dúvida. Agora não, agora é aprofundamento. Aprofundamento, que já houve esse negócio de aprofundamento com outros nomes, tá bom? O que você faz no aprofundamento? Eu imagino. Você separa lá uma turma para humanas, outra turma para biológicas, por exemplo, ou uma para exatas, outra para biológicas. E daí oferece 2 aprofundamentos. No aprofundamento das exatas, você vai dar mais matemática, porque vai exigir mais matemática lá em engenharia e assim por diante. No de biológicas, você vai aprofundar em biologia, química, essas coisas, porque vai... Eu acredito que seja isso. Mas você, Márcio, vocês amigos, ouvintes, vocês acham que é esse o grande problema da educação brasileira? Claro que não. Esse não é o grande problema, mesmo porque nessa mesma lei, porque vem um pacote, né? Eles fazem uma lei misturando um monte de coisas. Nessa mesma lei, não guardei o número ainda, 5230, também tem um item. A partir de... Não tenho aqui a partir de quando, mas deve ser a partir de logo. As universidades federais são obrigadas a oferecer 50% das suas vagas para os alunos que frequentarem integralmente as escolas públicas ou escolas conveniadas. Vamos falar de escolas públicas. Tá. Então, o cara quando se inscreve para o vestibular, ele já sabe que 50% das vagas não serão dele, se ele não estudou integralmente na escola pública. Também não fica claro na legislação o que se vai fazer com as cotas. Se estão integradas nesses 50%, eu acredito que não. Que tem as cotas também, né? Que é um assunto bastante polêmico e se não for incluso nisso também vai polemizar ainda mais. Daí né? Quem estuda em escola particular vai falar... Eu vou fazer o quê? Uma faculdade particular, porque eles estão fechando as portas. As opções diminuíram. Então, a tal da isonomia que a turma queria, passa a não existir mais. Então, é esse o objetivo? Você privilegiar aquele que estudou em escola pública, ou você privilegiar a qualidade de ensino? Você quer que todo mundo estude ou você quer que todo mundo estude com qualidade? Bom, essa é a pergunta. Nós estamos conversando com o professor Fadel aqui no Primeiro Jornal da Prever FM e você pode, inclusive, participar do nosso bate-papo no nosso WhatsApp. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você participar. Vamos tomar uma água, Fadel? 7h21, já, rapidamente nós voltamos. Entrevista. Agora são 7h22, você está acompanhando o Primeiro Jornal na Prever FM, hoje conversando com o professor Baishi Fadel sobre as possíveis mudanças, as tão decantadas mudanças no ensino médio. 2017, na época do Temer, foi aprovado, foi implantado em 2022 e agora estão tentando mudar novamente. É aquela história também, como é que no âmbito dos professores, eu imagino que muitos professores, hoje é uma coisa muito moderna, todo mundo tem os grupos de WhatsApp. Eu fico imaginando nesses grupos de WhatsApp de professores, amigos, que lecionam na mesma escola ou não, em escolas diferentes. O que está acontecendo? O que vai ser da gente? Como é que a gente vai poder entender em tão pouco tempo tudo isso que estão tentando implementar? Olha, se eles forem espertos, e eles são,
Esqueçam. Esqueçam, porque eles não decidirão nada. Quem vai decidir vai ser lá em cima. Então esperem as decisões. O grande ponto é esse. Como preparar essas pessoas para essa reforma, principalmente para essas áreas de aprofundamento. Mas para se preparar alguém para algo, é preciso saber o que será esse algo. Então essas áreas de aprofundamento ainda não estão definidas. Esse título, eu peguei na internet, peguei a lei, li a lei inteirinha, e está escrito isso na lei. Quer dizer, mas o que será, como é que será levado esse aprofundamento nas escolas? Será igual esse aprofundamento para todas as escolas? O conteúdo do aprofundamento será igual para as escolas de Osasco e as escolas de Pardinho? Serão os mesmos conteúdos? Mas as necessidades de um aluno de Pardinho e dos alunos de Osasco, as necessidades são diferentes. Então, se esse aprofundamento é para realmente colocar o aluno na realidade em que ele vive, os conteúdos devem ser mais flexíveis. Em Botucatu, quais são as áreas mais carentes, mais necessárias? Por exemplo, aqui nós temos empresas, indústrias. Temos a Unesp, que são os pontos que dão emprego aqui em Botucatu. Então, naturalmente que aqui em Botucatu, se tivermos a liberdade de optar, de decidir, então temos que avaliar quais são as necessidades, chamar os empresários, os grandes empresários, e perguntar para eles: do que é que vocês necessitam? O que é que vocês precisam mais para a gente se aprofundar aqui nas nossas escolas? Porque senão vai ficar no papel, cada um vai fazer o que bem entende, e cada um vai fazer, que bem entende não, que mal entende. Porque se não se prepararem os profissionais para isso tudo, vai continuar tudo do mesmo jeito. O grande problema é o seguinte: para que forma o ensino médio hoje? Para o cara entrar numa universidade. O que formará o novo ensino médio? Essa é a grande pergunta e a resposta eu não tenho. Esse aprofundamento vai direcionar o aluno para uma atividade específica? Esse aprofundamento será suficiente para preparar o aluno para decidir qual realmente será a sua profissão? Ou ele já terá, para escolher uma desses aprofundamentos, ele já tem que ter na cabeça qual é a área que ele quer utilizar, que ele quer seguir? Então tudo isso ainda são dúvidas. Entendi. E até falando sobre preparação dos estudantes, tem muita dúvida em relação a como o Enem, por exemplo, iria acompanhar, né, essas mudanças no ensino médio. A partir de 2027. Então, teoricamente... Se nada mudar até lá. Novo, né? Em 2027 começarão a aparecer as mudanças nos vestibulares. O Enem é um dos vestibulares, né? Então tá aqui, a partir de 2027. Então já começa a aparecer, porque essa mudança não é assim, o ano que vem já começa tudo. Não, é gradual. Só será colocada em prática integralmente a partir de 2029. É por isso que em 2017 começou 2022, 5 anos. Sim. Não, mas só começou em 2022. Então aqui, agora começa o ano que vem. Eu imagino que seja assim. Começa o ano que vem no primeiro ano do ensino médio. Em 2026, no primeiro e segundo anos. 2027, primeiro, segundo e terceiro. Então é por isso que a partir de 27 é que haverá as mudanças no vestibular. Porque em 2027, já os 3 anos já terão um contato com essa reforma. Embora o prazo legal, pelo menos a lei estabelece isso, o prazo legal para a totalidade das reformas já estar em prática é 2029. Ô Fadel, e como é que as pessoas
podem imaginar que tudo isso vai acontecer com esse turbilhão de informações? Existe nesse projeto de mudanças alguma coisa benéfica que a gente possa destacar em meio a tudo isso, em meio às contradições? Foi para o Senado, 70 emendas, 74. Enfim, 74. O que de positivo isso pode trazer? Agora, quer dizer, eu sei pouco mais do que você, porque eu li a lei, né? Mas o que a gente sabe? Bom, a instituição do espanhol, desde que haja professores para preparar o aluno espanhol, quer dizer, bem ou mal, é uma prática positiva, porque vivemos num país, nós somos o único país que não fala espanhol. Quer dizer, a gente ter algum contato com a língua é benéfico, não é suficiente, porque como eu disse já no começo, né? Eu nunca vi, ou vi pouca gente sair fluente no inglês, por exemplo, depois de estudar numa escola particular ou pública, a não ser que tenha feito, né, intercâmbio, tenha feito um cursinho, né? Mas, quer dizer, instituir educação física como obrigatória no ensino médio, eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que sim, não tenho dúvida. Porque o aluno lá com o celular o dia inteiro, ele vai ter pelo menos, se o professor for consciente, e a gente sempre acredita no professor, sempre acreditei no profissional. Quer dizer, ele só não faz mais porque não sabe. Não é porque não quer. Entendi. O professor não faz mais do que está fazendo porque ele não sabe fazer mais do que está fazendo. Para fazer mais do que ele está fazendo, ele precisa aprender. Isso não é feio, isso é bonito. Mas o professor precisa querer aprender. Precisa querer evoluir. Não funcionar como aquele professor que eu tive um dia quando eu era diretor de escola, em que eu pedi para ele fazer um curso que a diretoria de ensino iria ministrar para os professores de uma determinada área, para ele depois ser multiplicador. E ele ficou 3 dias sem me responder se queria fazer o curso. 3 dias depois eu fui cobrá-lo: você vai fazer o curso ou não? Ele falou assim: para o aluno que eu tenho, eu já sei demais. Então, um professor que tem essa postura pode colocar a Sorbonne na cabeça dele que ele não vai seguir. Ele não vai querer. O cara que está lá apenas para ganhar o seu dinheiro, ou para fingir que dá aula, para enganar os outros. Porque se a mentalidade for essa... Márcio, eu gosto sempre de dar exemplo meu, né? E velho fala muito de si mesmo. Velho, idoso. Idoso. Então, eu sempre dizia para os alunos: toda aula que eu dou para vocês, eu preparo. Eu estudo todas as aulas, sem exceção. Mas por quê, professor? O senhor já sabe. Eu já sei o conteúdo, mas conteúdo não é suficiente. Lógico que conteúdo é importante, mas não é suficiente para o professor. Se eu estou aqui agora falando com você, você está vendo aqui, eu me preparei. Por quê? Eu sabia para que seria essa entrevista. Qual era o objetivo dela? Então eu precisei me preparar para esse tipo de atividade. Então, se eu vou dar aula naquele primeiro ano, que tem aquele tipo de aluno, eu tenho que imaginar, antes de entrar na sala de aula, quais são as dificuldades que esse aluno vai apresentar, como vai ser a melhor maneira de eu esclarecer as dúvidas desse aluno, para que ele se motive, para que ele preste atenção, para que ele não fique olhando no celular ou para que ele não durma na sala. O pior, que faça bagunça. Então você tem que preparar aquilo. O que eu tenho um pouco de dúvida é nesse aprofundamento. A gente imagina aprofundamento. O professor tem que saber em profundidade aquele conteúdo. Mas ele vai ser preparado para ele saber em profundidade aquele conteúdo? Ele conhecerá as necessidades do aluno mesmo? Ele saberá para que será aquela aula de aprofundamento? No que aquele aluno vai utilizar essa aula?
Porque a aula tem que ser útil. Tem que ser útil. A aula útil é aquela que você utiliza para algo. Por que o aluno às vezes não está motivado, não presta atenção na aula? Por quê? Porque ele é sem vergonha? Se questiona qual o uso prático do que ele está aprendendo. Para que eu quero essa aula? Eu acho que na outra vez que eu vim aqui, eu dei um exemplo do tempo em que eu era professor do curso de letras da faculdade. E eu estava explicando essa questão da utilidade da aula. E uma aluna, uma futura professora, hoje é uma professora aposentada, já olha quanto tempo faz. Ela me questiona, mas qual é a utilidade de literatura? Eu poderia ter rodado a baiana, dizendo que ela era impertinente, qualquer coisa. Falei assim, antes de responder a você, eu vou declamar uma poesia para você, tá bom? A classe aceita? Aceita. Eu declamei o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. E assim por diante. Eu ainda mantenho a memória de um monte de poesias. Isso é muito bom. Sei pelo menos umas 100 ainda, eu sei de cor. Literatura ajudou, hein? Hã? Literatura ajudou. Lógico, professor de literatura, né? Então vamos lá. Quando eu terminei de declamar, essa mesma aluna falou, pô, bonita essa poesia, não, professor? É a única poesia que eu sei de cor, ela falou. Eu também sei de cor essa poesia. Mas toda vez que eu ouço a poesia, me dá uma leveza, professor. Eu fico leve. Falei, tá vendo como é útil? É útil para a sua leveza. A turma pensa em utilidade, aquilo que dá para consertar alguma coisa, não. Pode ser útil para a nossa felicidade, para a nossa paz. Às vezes uma música é útil, porque a música nos leva à calma, à tranquilidade. Lógico que não é um funk, né? Aí não vai levar a nossa paz. Então, é preciso que os professores, já que você tem um projeto que vai durar pelo menos até o final do governo, é preciso que os professores saibam o que fazer nesse projeto. Qual vai ser a parte deles? E é preciso que o aluno também saiba o que é esse projeto. Para que serve? No que ele será beneficiado? No que será útil para eles? Agora, isso ainda não está estabelecido, deverá ser estabelecido pelos conselhos estaduais de educação. Os conselhos estaduais de educação vão pegar a legislação está aqui, agora vamos colocar em prática a nossa maneira, de acordo com as nossas necessidades, essa lei. Principalmente na parte de aprofundamento, porque a parte acadêmica, a parte do núcleo comum, é aquela que tem que ser igual para todo o Brasil. É aquela que iguala o ensino médio. A parte de aprofundamento é o que diferencia. Então nós temos uma parte que iguala, que é suficiente para você se certificar, e a parte que diferencia, que é para respeitar as necessidades de determinado estado, de determinada região, de determinada escola. Ô Fadel, em cima de tudo isso que a gente está falando, a gente não corre o risco de aumentar o êxodo escolar com tanta indefinição, às vezes na cabeça do aluno, que às vezes tem uma dificuldade de se manter numa escola e tudo mais, de repente fala, eu vou parar com a escola. E tem aumentado o êxodo escolar, infelizmente. Mas a reforma é em função desse êxodo escolar. O que eles querem é o contrário. O que eles querem é que esse êxodo diminua. Agora, só vai diminuir se o aluno do ensino médio perceber que aquilo que está sendo mostrado para ele, está sendo ensinado para ele, vai ser útil na vida dele. E é isso que eu temo, porque vamos supor que daqui a 2 anos mude o governo e entre um governo de uma outra filosofia, de um outro partido. Entendi. Ele vai fazer mudança de novo. Ele vai colocar uma peninha e vai fazer. E o aluno passa a ser cobaia de todos os governos. Eu, na minha vida, tive 54 anos de magistério. Eu passei por um monte de reformas.
A primeira foi em 72, se não me falha a memória. Eu era até monitor, eu fiquei espalhando essa reforma na região inteira. Depois a gente viu, mudou o governo, é quando surgiu o primeiro e segundo grau, lembra? Escola de primeiro grau, escola de segundo grau. Daí foi aparecendo uma série de outras reformas e nenhuma delas vingou. Agora a pergunta é essa. Essa vai vingar? Do jeito que está, Márcio, é mais uma reforma. É só mais uma reforma. Os professores continuarão dando aulas muito parecidas. Alguns mais conscientes vão se preparar por si sós. Eles vão tentar melhor para ver o que vai ser necessário, mas serão uma exceção. Entendi. Bom, agora são 7h39, professor Baís Fadel aqui no Primeiro Jornal. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e depois eu vou perguntar para o Fadel, eu não combinei isso com ele, mas é um assunto polêmico, escola cívico-militar. Daqui a pouquinho, no Primeiro Jornal, depois do intervalo. Entrevista. Agora 7h40, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM e o nosso WhatsApp 3440-1009 para você também participar do nosso bate-papo com o professor Baís Fadel. Inclusive, nós temos uma participação de ouvinte aqui, nós temos um áudio aqui, a Patrícia, está sempre participando aqui com a gente, mandou um áudio, não sei se vai ser possível ouvir, se quiser colocar o... É que não estava funcionando o meu. O fone, às vezes é o volume ali. Não, já aumentei, não está funcionando. Bom. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Você não soube fazer. Bom dia. Nossa, muito interessante, não? Essa entrevista. Realmente a gente sai da escola com um básico só, em inglês mesmo. Eu tenho muita dificuldade hoje em dia, viu? Porque eu voltei a estudar, tenho bastante dificuldade. Mas os meus filhos, o mais velho, sabe o básico também e tal. Né? Na faculdade ele vê bastante, que ele faz engenharia. O mais novo, de 24 anos, ele praticamente aprendeu muito com jogos de computador. Ele fala muito bem, ele entende muito bem. Ele ajudava na escola dele na época. Ele é muito esperto. Não precisamos nem pagar curso para ele, pra você ter ideia. Foi muito bom. Mas olha, é poucos, né, que conseguem o aproveitamento dos jogos, do computador para esse tipo de coisa. E realmente a educação ela fica muito a dever, né? O gratuito no inglês. Um abraço, gente. A Patrícia, obrigado Patrícia pela participação. Ela é motorista de aplicativo, né? Transportando passageiros para baixo e para cima, tal. E ela opinou. A gente nem tocou na questão da internet, de jogos, no aprimoramento dos jovens através de toda a tecnologia que desde as primeiras horas da manhã os jovens se utilizam, né, Fadel? Sim. O meu filho mais velho aprendeu as primeiras letras no Vila Sésamo, antigo. Vila Sésamo, hein? Na televisão. Não tinha aplicativo de celular naquela época. Araci Balabanian, Armando Bogo, Sônia Braga. Então, olha só. Então é assim, quer dizer, ela apenas confirma aquilo que nós dissemos, né? Quer dizer, o filho dela ela teve sorte de nos jogos aprender, né? Ele usou um meio que era uma diversão para um conhecimento. Aliás, se todos os professores pudessem fazer da aula a transmissão de conhecimento através da diversão, ela seria muito mais eficaz. Não tenho dúvida. Né? O interesse seria maior. Até falando sobre tecnologia, é algo que eu queria comentar, algumas diretrizes em relação ao novo ensino médio envolvem aulas à distância. Então, aumento na carga horária de 20% ou até 30% no período noturno. Isso envolve tanto a base comum das matérias e tanto a formação específica. A aula à distância, segundo a lei, só em caráter emergencial. Emergencial, se houvesse uma outra Covid, se Deus quiser, não. Então aí você pode dar aula à distância. Mas não a aula à distância permanentemente como norma estabelecida, apenas em caso de necessidade. Pelo menos é o que a lei
prevê que as aulas à distância sejam em parceria, inclusive, com outras entidades, né? E daí, em caráter emergencial, desde que haja necessidade, então você pode dar essas aulas à distância. Você tem uma opinião sobre o EAD, a aula à distância? Eu tenho. Ela serve como emergencial. Estabelecer uma aula à distância. Quer dizer, eu não consigo entrar numa faculdade de engenharia normal, então eu vou com 17 anos de idade, eu me matriculo numa escola à distância e faço curso de engenharia. Qual é a tendência de dar certo e qual é a tendência de dar errado essa aula? Para um aluno de 17 anos sem nenhuma maturidade. Agora você não tem muito tempo, etc. tal, e quer fazer mais um curso. Você já tem uma experiência nesse ramo, mas você quer fazer jornalismo. Vou fazer à distância. A chance de dar certo para você é muito grande. Né? Agora, para um adolescente, vai funcionar como no tempo da Covid. Vamos lá, eu dei da aula 2 anos à distância, online. Qual foi o aproveitamento desses alunos? Quase nada. Quase nada. Não, é impossível para um adolescente se levantar às 7 horas da manhã, ligar o computador e falar assim: hoje eu vou assistir com todo o meu interesse uma aula de geometria espacial. Não há. A aula à distância serve. Se é necessário no Brasil, é. Porque muitas cidades, inclusive, nem têm faculdade. Nem tem faculdade. Então, são pessoas já amadurecidas, que já têm uma certa formação de vida, que precisam de um curso. Elas vão aproveitar esse curso. Agora, estabelecer como regra, vamos fazer todo mundo a aula à distância, o moleque sai do ensino médio, 17 anos de idade, vai fazer faculdade de engenharia, vai ser um biólogo à distância, a chance de dar errado é muito grande. Sem dúvida. Bom, são 7h46. Fadel, o governador de São Paulo está tentando implantar escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Tá? E eu gostaria de saber qual é a sua opinião, visto que é mais uma polêmica, dessa feita uma polêmica regional. O STF já está dizendo que é inconstitucional, que foge do regramento nacional que o Ministério da Educação determina. E como vai terminar mais essa polêmica? Bom, a polêmica é simplesmente ideológica. Simplesmente ideológica. Há muito tempo existem as escolas cívico-militares, as federais. Elas deixaram de existir quando o atual governo assumiu. Ele fechou as escolas. Essas escolas cívico-militares deram certo no governo anterior ou não deram? Nos governos anteriores. Deram certo. Por quê? Porque não importa se a escola é cívico-militar ou se é escola normal. Elas têm que seguir essa legislação. Elas têm que seguir tudo aquilo que for estabelecido pelo governo federal. O que vai haver de diferente nessas escolas? A gestão. Comportamento, disciplina, normas, ética. Agora, matemática, português, geografia, história, educação física, tudo será igual. Ninguém numa escola cívico-militar não vai aprender um conteúdo diferente. Quer dizer, se ele vai aprender concordância verbal numa escola acadêmica, vai aprender concordância verbal numa escola cívico-militar. Agora, ele vai aparecer de bermudão, de cabelo para cima, amarelo, numa escola cívico-militar? Não, porque é conduta, é atitude. Aí não, porque são normas de disciplina que serão estabelecidas de maneira diferente, como se estabelece no setor militar. Então, a escola cívico-militar só acrescenta. Ela não tira nada, mesmo porque só faz quem quer. Quem não quiser fazer escola, eu sou contra esse tipo de disciplina, de ficar em fila para entrar na sala de aula. Sou contra. Então não vai para outra escola. É livre.
E por que então tanta polêmica numa escola? São 52, 54 escolas só, né? Que funcionarão dessa maneira no estado de São Paulo. Por que essa polêmica? 54 escolas, só vai quem quer. Quem não quiser não vai. Se ninguém quiser ir, fecha a escola e acabou. Qual que é o problema, Márcio? A polêmica, né, a gente acompanha pelas redes sociais, a polêmica é que o tipo de formação, a conduta baseado nos tempos modernos, que seria um retrocesso de que o aluno tinha que cortar o cabelo como o militar, tem que cumprir algumas regras, os educadores são ex-sargentos. Não, os educadores são não. Fala-se até de desvio de função de militares para isso. Né? Não, vamos lá. Os educadores. A escola cívico-militar só tem militar na parte administrativa, mesmo porque a legislação federal não permite a terceirização da parte pedagógica. É proibido terceirizar a parte pedagógica. A parte administrativa, você pode botar a faxineira, do que você quiser, o secretário, né? E nesse caso, inclusive, tem que colocar um diretor administrativo e um diretor pedagógico. Porque o militar, se ele não tiver pedagogia, não tiver formação específica, ele não pode ser diretor nos moldes que existe hoje. Ele só pode ser diretor administrativo. Tem que ter o diretor que tem o curso de pedagogia, formado para administração. Então é isso que eu não entendo, Márcio. Quer dizer, coloca-se um monte de coisas para dificultar. Quando a escola se... sou contra cortar o cabelo. Se o aluno é contra, se o pai é contra, matricula noutra escola. É livre, meu Deus do céu. Quer dizer, mas eu tenho direito, se tiver essa escola e eu concordar com ela, eu tenho direito de colocar meu filho numa escola dessas. É uma alternativa a mais de educação. Se eu, como pai, discordar, não coloco meu filho nessa escola. Agora, se eu, como pai, concordar, coloco. E qual que é o problema? Ô Fadel, então quer dizer, para o pessoal poder entender em casa, essa escola cívico-militar é obrigatório que o professor seja formado em pedagogia. Tudo. O conteúdo tem que ser esse que nós estamos falando. Uhum. O conteúdo tem que ser igual, é base comum. Certo? Isso vai ser fiscalizado pelo Ministério da Educação? Todas as escolas são fiscalizadas. Por exemplo, você vai lá, o IECA tem um supervisor da diretoria de ensino, o Anglo tem um supervisor da diretoria de ensino. As escolas municipais não, porque as escolas municipais têm a sua própria gestão. Antes eram administradas pela diretoria de ensino. No meu tempo de dirigente de ensino, a gente administrava as escolas municipais. Agora não. Agora as escolas municipais... Botucatu tem a sua própria secretaria que reporta às leis federais. Entendi. E às leis estaduais também, porque está no estado de São Paulo. Então, todas as leis que valem para La Salle, para Anglo, para IECA, para Sevilla, valem para a escola cívico-militar. Entendi. Então, não muda a lei. A parte administrativa, o inspetor de alunos, o servente, é regido pelo sistema militar. Sim. Agora, a parte pedagógica, igualzinha das outras. Não muda nada. Absolutamente nada e não pode mudar. Entendi. Bom, indo de encontro com o que o Márcio falou, que é uma coisa mais regional, por ser do Estado, né? Ainda falando do governador do Estado de São Paulo, o uso de inteligência artificial para a confecção de conteúdo pedagógico. Né? Mesmo que vá passar pelo crivo segundo ele, pelo crivo de pessoas, né? Humanos preparados para isso depois. O que você, como professor, pensa do uso dessa ferramenta para a confecção desse conteúdo? 77 anos de idade, eu tenho que falar de inteligência artificial. Você não esperava por isso. Essa eu não esperava. Mesmo porque eu não manjo nada de inteligência artificial. Mas eu acho que toda modernidade que surge pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Hoje, pouco se fala do uso do celular na escola. Antes era um Deus me livre.
era um Deus me livre, né? Celular, coisa do diabo, etc. Você proibia na sua aula? É? Você proibia na sua aula o celular? Levar o celular? Não, nas minhas aulas, nas minhas últimas aulas, não, porque a apostila deles estava no celular deles, pô. Como que eu vou proibir? Eles tinham que ficar lá na apostila acompanhando. Entendi. De jeito nenhum. Você tem que proibir. Quer dizer, o que fez uma escola na qual eu dava aula? Aí eu não entendo, vocês são mais jovens e entendem. Eles fizeram um programa que bloqueava qualquer coisa no celular deles que não fosse relacionado à educação. Então, podia levar o celular à vontade, só que quando ele fosse manusear, só saía coisa relacionada à educação. Entendi. Ele não ficar vendo mulher pelada ou qualquer coisa assim, né? Etc. Mandar mensagenzinha para a namorada. Então, tudo você pode usar para o bem e para o mal. Tudo, sem exceção. O que eu temo é o mau uso da tecnologia. A inteligência artificial deve ser algo sensacional, desde que usado para um bom motivo. Agora, pode ser usado para o mal? É fiscalizar. Semana que vem, aqui mesmo nessa bancada, a gente vai ter um professor para falar especificamente sobre esse assunto de inteligência artificial. Vamos ouvir. Que nós vamos ter, inclusive nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse ano eleitoral, a inteligência artificial sendo usada erroneamente na política. Você vai ver, de repente, se o Fadel fosse candidato, o Fadel sentadinho aqui falando coisas que ele nunca falou. Com a imagem do Fadel, com a voz do Fadel e tudo mais. Sim. A inteligência artificial é capaz de fazer isso. Tem mais uma pergunta de um ouvinte aqui, ó. O João Paulo, do Jardim Paraíso, perguntou o seguinte: estão deixando os clássicos da literatura brasileira de lado nos processos de vestibular e, consequentemente, no ensino médio? Consequentemente, eu acho que no ensino médio, falar nisso... como é o nome do ouvinte? João Paulo. João Paulo, meus parabéns. Esses dias, eu vi um vídeo sobre o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O Museu da Língua Portuguesa é um museu, uma exposição, mas ela, periodicamente, ele mostra um assunto específico. Eu me lembro de que uma época eu era acho que supervisor, já era dirigente, não sei, eu levei uma turma de Botucatu para o museu para ver a exposição sobre Guimarães Rosa. Puxa, foi uma alegria total mostrar para eles aquilo que eu havia ensinado na sala de aula. Depois havia lá o teatro, havia os Lusíadas no teatro, então eu comecei a mostrar para eles na prática aquilo que eu explicava na teoria. Agora eu vejo no vídeo que o museu tem como assunto principal as músicas da Anitta. Aí não dá. E aqueles posters, né, da Anitta seminua. O que isso acrescenta para a cultura brasileira? Isso me faz lembrar uma época que eu era diretor de escola e eu estava fazendo uma festa com apresentações artísticas dos alunos. E, de repente, eu vi um grupo de meninas se apresentando bonitinho, certinho, bonito. E eu cheguei para a professora de educação artística, falei assim: poxa vida, eu nem vi você ensaiar essa turma, olha como elas estão bem ensaiadinhas. Onde que você ensaiava? Eu não ensaiei coisa nenhuma, elas vieram aqui se inscreveram, nem sabia o que era. Isso aí é um grupo de artistas na televisão e se apresenta num programa todo dia. Daí aquilo murchou, broxou. Falei, se a escola apenas reproduz aquilo que o aluno já sabe, para que a escola? A escola tem que acrescentar ao aluno algo que ele não sabe ainda. Algo diferente. Outra época eu comprei um conjunto de som, né, para o pátio da escola, e comprei algumas músicas assim, Vinícius, Tom, Chico, alguma coisa orquestrada, para o intervalo dos alunos, colocar aquelas músicas.
E daí eu vi que os professores responsáveis começaram a colocar essas outras aí, né? Que os alunos traziam, de CDs que os alunos traziam. Vou pedir para você acelerar, porque nós estamos com 1 minuto. Tá bom. Eu falei assim, mas se é para colocar aquilo que eles já ouvem o dia inteiro, para que a escola? Você tem que ensiná-los a ver e a ouvir, a sentir coisas diferentes que eles não têm chance de ver, ouvir e sentir fora da escola. Assim tem sentido. Fadel, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pela aula, né? Obrigado por atender às nossas expectativas. Um bom dia a você. Bom dia a vocês todos, sucesso, e a gente vê que o sucesso está vindo e tomara que seja sempre maior. Muito obrigado.